Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, né, eu vou fazer 30 coisas pra se fazer antes dos 30 anos, né? Ah, Senão não bola, né, de cabelo preso, enfim, né? Dia a dia, normal, né? Então, eu fiz, pra quem não sabe, né, esse mês de janeiro, né, dia 7, fiz 30 anos. E eu fiz uma lista, né, com 30 coisas pra se fazer antes dos 30. Claro que tem várias coisas, né? Mas eu fiz mais ou menos algumas coisas assim que eu lembrei que eu achei interessante sim de comentar com vocês, né? Então, assim, número 1 é ter um filho, né? Ou filha, né? Que nem eu tive minha filha, né, com 28 anos. E eu vou dizer assim que eu acho que foi a melhor coisa, sim, que eu decidi foi ter antes dos 30. Porque, que nem eu tava fazendo as contas. Claro, vai de cada um, mas assim, eu digo por mim, né? Que nem quando a Ashley tiver, né, que ela fizer os 12, eu ia dizer 18. Quando ela fizer os 12 anos dela, eu vou estar com meus 40 anos. Então, assim, eu não vou, tipo, tá tão velha, entendeu? Tipo assim, não vou tá, como é que eu vou dizer assim? Não dizendo que quem tem mais 40 é velho, né? Não é isso. Mas, assim, por ser aquela coisa assim de adolescente, ainda vou ter uma idade, assim, mais ou menos assim, pra acompanhar o pique dela, né? Tudo, né? Isso aí que eu sempre fiquei pensando, né? Já que nem eu fico pensando que antes, né? Antigamente eu tinha, sei lá, nos 35, só que daí, né, eu já ia estar com quase 50 anos quando ela fosse adolescente. Então eu parei e pensei, não, vai ser agora, tudo, né? Aí foi quando eu quis ter, no caso eu tinha 26 anos quando eu quis ter, engravidei com 27, ganhei com 28. Então, né, hoje, agora ela tá quase fazendo 2 aninhos, né? Enfim, foi a melhor coisa que eu decidi fazer. 2, entrar na faculdade. Eu tinha um sonho, assim, não sei falar pra vocês, mas eu tinha um sonho de entrar na faculdade, sabe? Cursar um curso superior, sabe? Tipo assim, eu não me formei, né? Eu acabei desistindo do curso, que nem eu já comentei com vocês. Talvez mais pra frente eu vá fazer um outro curso, né, superior, né? Enfim, não sei. Mas se eu for fazer, eu pretendo daí fazer à distância, né, em AD, que é muito mais prático, ainda mais, né, com filho, tudo, eu acho que, né, o dia a dia é muito mais, né, é corrido, né, não tem aquele tempo, assim, de estar indo, se deslocando e tudo, né, e sem falar o gasto, né, gente. Pra começar que a distância na faculdade é mais barata, né, aí tem mais gasolina ou, né, combustível, né, no caso, assim, se for, né, de carro ou de carona, ou então de passagem, né, se for de ônibus, né. Então, a distância tu economiza um monte. 3, viajar para outro estado. Eu viajei uma vez, né? Tipo, pra Santa Catarina, que foi quando eu tava quase fazendo meus 18 anos, que foi na viagem do terceiro ano. Que, pra quem não sabe até, depois, outro vídeo eu vou, né, contar isso pra vocês em detalhes, né? Mas só pra resumir assim, que foi, né, a viagem do terceiro ano que a gente foi pro Beto Carreiro, né, em Santa Catarina. Foi lá que conheci o Fábio, né, meu marido. Mas em outro vídeo eu conto melhor essa história, tá, gente? 4, viajar para outro país. Eu já viajei pra Argentina, né, quando eu era bem criança, né? Até lá nos meus 4 anos, antes, assim, eu era criança pequena, assim, bem pequena. Eu só tenho mesmo as fotos, assim, de recordação mesmo, porque eu não lembro de muita coisa, né? Mas eu ia muito com os meus pais, que eles viajavam muito naquela época, né? Pra Argentina. 5, trabalhar fora da cidade. Meu primeiro emprego, né? Pra quem não sabe, foi em outra cidade, né? Não vou dizer o nome, né, da empresa, né, enfim. Mas foi em outra cidade, né? Já que aqui eu não consegui emprego, eu acabei conseguindo um emprego em outra cidade, né? Claro que a empresa tinha transporte, né? Claro, acordava tri cedo, eu lembro. Que foi aos meus 20 anos, né? No caso, que eu consegui esse emprego. E eu lembro que eu acordava 4h30, 4h30 pra pegar o ônibus 5 e pouca. E o ônibus chegava às 7 horas por aí. E sem falar também, né, gente, que eu ainda tava fazendo curso de técnico de segurança, né? Eu tava no finalzinho ali, na reta final, então eu ainda ia direto. Chegava em casa meia-noite, por aí mais ou menos. E sim, eu tava assim demolida. Mas depois aí que terminei o curso, assim, foi até mais tranquilo, tudo. Claro que depois, né, acabei saindo do serviço, fiquei 3 anos lá, 3 anos, 3 meses por aí. Mas enfim, foi uma experiência, né, pra mim. E eu vou dizer sim que foi bom. Conheci muita gente fora da cidade também, né?
6, né? Se casar, né? Conhecer o amor da vida e se casar. Claro que eu não digo assim, casar com qualquer pessoa, né? Tem que ser aquela pessoa certa. Mas, e claro, não que não possa acontecer depois dos 30. Mas, eu sempre dizia assim que eu queria, né? Antes dos 30, eu sempre dizia assim que eu queria perto dos 25, né? Não muito cedo, mas também não muito tarde. E é aquela coisa que eu sempre digo assim, que tem gente que não acredita. A palavra da gente tem poder, né? Então, que nem eu sempre dizia, eu queria, né, me casar perto dos 25, casei perto dos 25. Eu dizia, eu era nova, assim, 18 anos, eu dizia que queria ter filho lá pelos 28 anos, por aí, né? Antes, tipo assim, 28, perto dos 30, por aí. E eu tive com 28. Então, assim, a gente tem que, às vezes, tomar até cuidado com o que a gente fala, porque a palavra da gente tem muito poder, gente. Sério, isso. 7. Ter sua casa própria, né? Graças a Deus, tipo, claro que eu sei que tem gente, não menosprezando o livro, quem, né, mora de aluguel, porque é sua casa também, né? Você tá morando ali, é sua casa, por mais que pague aluguel. Mas, né, nada como ter a sua casa, né, seu cantinho, do jeito, né, pra, se quer, por exemplo, fazer uma reforma, fazer qualquer coisa, tu pode, é teu, né, então, assim, e, claro, não tô dizendo que não pode ser depois dos 30, mas pra mim valia muito, sempre quando eu imaginava, eu já me imaginava, né, nos 30 anos já tendo a minha casa, né, minhas coisas, tudo. Onde é que eu tava aqui? Tá. Ter a casa própria. 8. Se aproximar dos pais. Que assim, né, gente? Claro, eu sempre fui, né, próxima dos meus pais, tudo, né? Mas eu acho que isso aí vale pra tudo, né, no caso. Porque pai e mãe, assim. Pai e mãe é pai e mãe. Eu não sei nem como escrever isso, entendeu? Então eu acho isso muito válido, entendeu? 9. Ler a Bíblia toda, né? Eu li a Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse, mais de uma vez, umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, eu acho. Tá até, não tá aqui, mas eu tenho, era uma biblinha, quando eu li, né, no caso, era uma biblinha pequenininha, rosinha, que tu vai olhar, assim, é cheia de marca-texto, assim, tudo que era versículo que eu achava importante, assim, que eu via que era pra mim, né, no caso, assim, que, né, que falava comigo, assim, eu marcava. Agora eu tô com uma Bíblia nova, né, no caso, tô lendo, não terminei ainda, né, mas eu acho que não é o tempo que tu leva pra ler, mas como que tu lê, né, no caso, se tu medita, né, no caso, não adianta só ler por ler, entendeu? Tu tem que ler pra poder estudar, pra meditar, né. 10. Ler diversos livros. Então, assim, gente, diversos livros que eu tô dizendo não quer dizer várias categorias, mas assim, vários, entendeu? Antes dos 30, assim, que nem eu já, não vou nem, sabe, eu já li vários livros, assim, sabe, que nem o último agora que eu terminei de ler é Jesus o maior psicólogo que já existiu, que realmente, né, gente, Jesus, assim, é o melhor, assim, se for olhar, assim, psicólogo melhor que Jesus não existe, né, porque ele entende a gente melhor do que ninguém. 11. Ir ao cinema. Eu vou dizer assim pra vocês que a primeira vez que eu fui no cinema, eu já tinha uns 20 e poucos anos. Eu acho que eu tinha, se não me engano, uns 21, por aí, 22. Por aí mais ou menos. Foi a primeira vez que eu fui no cinema, sério, gente. Que até então, porque os meus pais, eles nunca tinham aquela coisa de ir no cinema, tudo, né? E foi um dia que eu criei coragem de ir com uma amiga. A gente foi, nunca me esqueço, o filme que a gente assistiu foi do Bob Esponja, o filme, que eu só lembro assim que era nós duas só, de grandona, né, lá com os potes de pipoca, o resto tudo era criança, os adultos que estavam lá era só acompanhando com as crianças, né, e a gente lá, as marmanjas lá, mas enfim. Que mais aqui, gente? Ai, gente, eu me perco aqui, tá, 12. Ver séries e filmes. Sim, vocês terem uma ideia, assim, tipo, nem, claro, filmes, no caso, tipo, até já tinha visto um monte de coisa, né? Mas séries, no caso, eu não tinha visto até, vou dizer assim, até eu me casar. Porque eu não tinha
eu não tinha Netflix, entendeu? Tipo assim, tinha e não tinha. Tinha, entendeu? Tipo assim, no meu telefone, mas eu não gostava muito de olhar. Aí, quando eu me casei, que daí tinha, né, o Fábio já tinha Netflix, daí, né, continuou botando, né, pra gente. Até hoje a gente tem. E foi quando eu comecei a assistir um monte de série, entendeu? E foi quando, que nem a primeira série, assim, que eu olhei toda, assim, no caso, foi da Grey's Anatomy, que eu me apaixonei. É sério, não tem, claro, tem várias séries que eu amo também, mas que nem Grey's Anatomy não tem, não sei se por ser a primeira série que eu comecei a assistir, né, enfim, que me chamou atenção. Então, assim, é a minha série preferida. 13. Se aproximar mais de Deus. É sério, gente, assim, se aproximar de Deus, assim, é a melhor coisa que tem, sabe? Procurar não só ter aquele momento, né, de orar, ler a Bíblia, mas tá sempre, tipo, meditando tudo assim que tu for fazer. O que será que Jesus iria pensar disso, entendeu? Sempre tá pensando, assim, sabe? Ter aquele, como é que eu vou dizer assim, contato com Deus, né? Ai, gente, tá quase 15 minutos e tô recém aqui no 13. Vamos lá. 14. Ter amizades. Né? Amizade, eu acho que assim, tem até na Bíblia escrito assim que tem amigo mais chegado que um irmão. Então, isso já diz tudo. Vamos pro outro. 15. Experimentar um prato diferente. Tem gente... Não, isso eu vou ter que falar aqui pra vocês, né? Nem que a gente faça em duas partes esse vídeo, mas enfim. Tinha um prato, assim, que eu tinha muita, assim, vontade de experimentar, pelo que as pessoas falavam, né? Enfim, que era sushi. Acho que é sushi, sashimi, sei lá. Aquele enroladinho, assim, de arroz. E eu tinha muita vontade, mas eu não tinha coragem, né, também. Aí, uma vez, eu me lembro que eu fui com o Fábio lá em Canoas, num restaurante lá. Eu peguei, eu disse, vou provar. Aí eu provei, mas vou ser bem sincera, eu não gostei. Que tá assim, bem ruim, credo. Mas é aquela coisa, a gente tem que se permitir provar alimentos diferentes, né? 16. Ir no melhor restaurante do shopping. Sério, gente, assim, se tu... Claro, se tá... eu vou dizer assim... Se tua vida financeira não tá boa, não digo pra vocês irem, sim, mas... Se tá, tipo assim... Não digo sobrando, mas se vocês têm, assim... algum... Não tem muita conta, eu não sei como explicar pra vocês. Mas se vocês não têm muita conta, assim... De vez em quando, não digo sempre, mas de vez em quando... Né, e, tipo... Né, com a pessoa né, a pessoa que tu ama... Né, com o filho, marido, né, enfim, tipo... É a melhor coisa que existe, assim, é tu ir no melhor restaurante, ou até sozinho, sabe? Ir no melhor restaurante que tem, ou do shopping, ou da cidade, né, enfim. 17. Cuidar da saúde. Antes dos 30, né, gente? Claro que depois também é muito importante, mas é bom também cuidar da saúde, né? Começar a cuidar o que a gente coloca pra dentro, né? Porque a gente, tipo, como é que eu vou dizer assim? A saúde começa de dentro pra fora, né? Não é de fora pra dentro. Não adianta a gente se encher de creme, se encher de coisa, se a gente não cuida né? E a saúde, que eu digo também, não é só saúde física, saúde mental também, né? E eu vou dizer assim pra vocês que uma coisa assim que eu amo, claro que agora eu não tô, assim, praticando tanto, mas uma coisa que eu amo, que é bom não só pra saúde física quanto mental, é caminhar. Fazer caminhada, assim, sério, gente, assim, me abre a mente. E não é caminhada fazer em esteira. Isso pra mim, eu vou dizer assim, que é a pior coisa, a coisa mais chata que existe pra mim, fazer caminhada em esteira. Coisa, parece que, ai, tu não sai do lugar nunca, né? Que nem sabe caminhar na estrada, tu vê as pessoas diferentes, tudo, sabe? Eu não sei, eu amo isso, sabe? Nunca mais fiz, sabe? Nunca mais, assim, faz tempo até ter que voltar a caminhar, tudo, mas, né, eu tô meio relaxada com isso. Mas eu vou fazer a parte 2, então, tá? A parte 2. Vou fazer a parte 2 pra não ficar muito longo esse vídeo, tá, gente? Um beijo. Até a parte 2.